internautas. O interview de hoje, seu programa de entrevistas, traz para você um advogado paulistano, viveu 10 anos em Pombal, mas que veio cursar Direito em Cajazeiras e desde então, depois que bebeu da água de Cajazeiras, não saiu mais. Trata-se de Josenildo Alves Formiga. Já está aqui ao meu lado. Boa noite, Josenildo. Um prazer. Boa noite, Joseneide. Para mim é um prazer muito grande estar aqui esta noite. Gostaria de deixar o meu boa noite a todos os internautas, todos os telenautas, né, que nos acompanham. Inclusive pela rádio, viu? Temos a Rádio Diário do Sertão também, então temos ouvintes também. E os ouvintes. Desejar um feliz 2015 a todos, que o Senhor possa abençoar grandemente a vida de vocês e que nós possamos ter um ano muito próspero, contrariando as previsões, mas que esse ano seja de muita prosperidade para esse nosso povo que tanto já sofreu. Então, deixo o meu boa noite e também parabenizando a TV Diário do Sertão pelo trabalho, por esta iniciativa de trazer cidadãos da nossa amada Cajazeiras para falar um pouco mais da sua vida, o que estreita mais os nossos laços, o que nos torna mais uma cidade mais voltada ao aconchego, à família e à proximidade. Você é a primeira personalidade do ano, assim, né, que vamos conhecer a vida deste programa de entrevistas, né? Já tem 2 anos no ar, né, e nesse 2015 que venham mais pessoas interessantes, que as pessoas desejam conhecer o outro lado da sua vida pessoal. Inclusive a sua começou longe, né? Com certeza. Eu sou natural de São Paulo, né? Na época como muitas pessoas do sertão se dirigiam a São Paulo pela oportunidade de emprego, não foi diferente com meu pai. Você fez o percurso contrário, começou em São Paulo e veio para cá. Meu pai saiu, meu pai é natural de Pombal, mas a família de São Domingos de Pombal. Meu pai foi para São Paulo, lá foi metalúrgico. Ele namorava com minha mãe na época em Pombal e depois eles casaram e levou ela para lá. E eu nasci... Construíram a família, começou em São Paulo. Isto. E aí nasci na cidade de São Paulo e fiz o movimento inverso. Porque meu pai sempre queria voltar para a terra, tinha ligação, amor a Pombal. Uma cidade que eu também tenho um amor e um carinho muito forte. E essa primeira infância em São Paulo, muito diferente daqui, como era a sua infância em São Paulo? A vida em São Paulo é muito diferente e é o que nos fazem os sertanejos amarem tanto a sua cidade, a sua terra. Por isso que nós amamos tanto essa Cajazeiras. Porque em São Paulo é uma vida muito individualizada. As pessoas não se conhecem muito, as pessoas não se estreitam muito. É uma vida praticamente, eu vivia da escola para casa, como eu sou filho único, não tinha amigos. Já não tinha irmãos, né? Já não tinha irmãos, não tinha amigos. Eu tinha apenas um amiguinho chamado Tiago, da qual eu via ele uma vez por semana, minha mãe levava para brincar na casa dele. Mas era uma vida muito individualizada. Eu sentia também que os meus pais tinham uma proximidade apenas com os meus padrinhos, que eram vizinhos da gente, meu padrinho, que era vizinho da gente, mas não tinham outras amizades. Uma coisa muito individualizada. Então minha infância começou muito sozinha, porque não tinha amigos, nem conhecidos, eram muito fechados. Cada um na sua casa, fechado, trancado. Em São Paulo foi até quantos anos? Eu fiquei lá até os 7 anos de idade. Até 7 anos. Até essa idade, o que traz de referência, o que determinou para você hoje ser a sua pessoa? Até os 7 anos a gente determina a nossa personalidade. Certo? Então, para você, o que foi de importante essa cidade grande, de visão de mundo, o que despertou em você para hoje você ser o advogado? O que me chamou a atenção, que eu pude aprender nesse período, nesse início da construção da personalidade, é a questão da valorização do trabalho, da dificuldade da vida. Porque eu via meu pai um nordestino numa cidade daquele tamanho e ainda com preconceito que ainda hoje existe. Nós vemos nas redes sociais, depois dessa eleição, coisa vergonhosa, os paulistas, os paulistanos, os sulistas querendo nos denegrir, achando que nós somos intelectualmente inferiores, quando na verdade eu acho que no Nordeste saiu as maiores cabeças pensantes, inclusive a primeira e grandiosa escola de direito foi em Recife, uma escola nordestina,
Então, ainda existia esse estigma. Então, o que eu poderia aprender é a questão do trabalho, questão do esforço, questão da dedicação para poder se construir a família. E eu observava isso no meu pai, observava isso na minha mãe, o quanto é importante trabalhar, ter responsabilidade. Aí, até São Paulo, o que foi que determinou a volta dos seus pais à Paraíba? Meu pai ele sempre disse que desde o dia que ele foi, ele estabeleceu um termo final. Ele sempre, do dia que foi, já sabia que não permaneceria lá por muitos anos. Ele queria sempre retornar à sua terra, retornar ao aconchego da família, dos amigos. Tudo isso faz falta numa cidade tão Mas havia individualizada. dificuldades com relação ao trabalho, ao Não, financeiro? pelo contrário. Meu pai Estava um bem. dia chegou em casa e falou para minha mãe que tinha um projeto de montar uma loja de autopeças em Pombal e queria pedir as contas da empresa e iria retornar, porque não aguentava mais a vida, aquela vida muito corrida, aquela vida muito individualizada, aquela vida meio que em pânico que os grandes centros nos fornecem, que hoje nós estamos já sentindo um pouco dessa interiorização da criminalidade, né? Antes a gente via grandes verdade. crimes e o perigo em grandes centros. Hoje nós estamos sentindo mais uma interiorização, a criminalidade chegando às pequenas cidades. Meu pai foi assaltado muitas vezes e ele não queria, não sentia amor por São Paulo. Ele sabia que era um período transitório, que ele queria montar subsídios para poder montar um comércio e voltar para Pombal. Essa foi a questão determinante. Ele foi sozinho para São Paulo? No início, Não havia familiares? não. E é até uma questão interessante, ele foi sozinho, ele foi o primeiro de todos os irmãos Foi o corajoso. a ir a São Paulo. Aí depois o que aconteceu? Todos os irmãos foram. Foram atrás. Hoje, todos os irmãos do meu pai, tirando tio Carlos, tirando todos eles, todos residem hoje em São Paulo. E ele voltou, tá sozinho em Pombal e todos em São Paulo. Quando ele voltou, estava todo mundo lá já. Uhum. Então, ele foi sozinho, por intermédio dele os outros foram, e hoje ele reside em Pombal e todos estão em São Paulo. Não, o restante não quiseram voltar. Não Né? quiseram voltar. Interessante. Mas e aí, a volta a Pombal? Ele montou essa empresa de autopeças? Montou uma loja de autopeças, existe até hoje. E ele está lá e Tá deu lá certo. na lida, trabalhando, muito esforçado. Meu pai é uma pessoa muito dedicada, muito focada no trabalho, muito focada nos objetivos. Meu pai, ele trabalha de domingo a domingo, não tem tempo ruim, não existe dia. O dia é de trabalhar, é dedicado, focado. Eu até sou um pouco diferente dele, porque eu acho que a vida, são muito multifaces. O trabalho é uma das faces. É preciso dosar, não é? Temos que dosar, porque eu conversava com um primo meu que é médico em João Pessoa, e ele dizia que a questão da vida ser muito curta, que ele é ortopedista, está terminando residência de ortopedia em João Pessoa, e ele falando da vida muito curta, O tempo que passa rápido. porque nós estamos aqui, de repente, um piscar de olhos, nossa vida muda, nós estamos num leito de hospital, aguardando os últimos segundos da nossa existência. Então, se a gente não souber dosar, se a gente não saber separar, seccionar as coisas em nossa vida, a gente vai viver em uma só face e não deixaremos muitas raízes. Aí Pombal, com 7 anos. E daí para frente, o que aconteceu? A vida, para mim, totalmente Foi mudou. outra. Mudou o inverso. É interessante que no dia que a mudança estava descarregando, chegando, eu conheci um grande amigo, e é amigo meu até hoje. Fui padrinho do casamento dele, foi padrinho do meu casamento, somos compadres. Já conheci, ele é advogado em Pombal, é o doutor Gustavo Ferreira. E fizemos logo uma amizade, sempre interessante da nossa turma. E foi feita até uma reunião da turma, eu perdi, tive que voltar pelo início das atividades em Cajazeiras. Mas nós temos os mesmos amigos desde 94. Andamos sempre as mesmas pessoas lá em Pombal. Então lá era uma vida que era solitária e de repente eu tinha uma turma, muitas amizades. Minha mãe até ficava reclamando, dizia que eu só queria viver na rua, brincando, jogando Aproveitar bola. o tempo perdido, né? Sempre. Da infância.
E eu sou uma pessoa, eu comecei minha vida solitária, mas eu não sou uma pessoa que não gosta de ser solitário, não. Eu gosto de pessoas, gosto de conversar, gosto Isso é de... da personalidade, né? Isso é da minha Então não houve personalidade. percas, né? A vinda de São Paulo para Não, Paraíba. Seu pai já conhecia a Paraíba, saiu daqui. Mas para você, que era paulistano, não conhecia a realidade da Paraíba. Mas não houve percas. não houve percas, pelo contrário, houve ganhos. Eu amo a terra de Pombal. Gosto demais das pessoas, dos amigos, daquela gente muito batalhadora, muito séria, muito amiga, muito acolhedora. Quem conhece Pombal, a Esse é o mesma povo paraibano, né? é o povo É paraibano. Esse diferenciado. sentimento acolhedor das pessoas é diferente, é o nosso diferencial. É verdade. Mais alguns detalhes sobre Pombal? De 7 até os 17. É isso? Foram 10 anos em Pombal? Foram 10 anos em E Pombal. aí passou pela pré-adolescência, Tudo. adolescência, iniciou várias fases. Todas as minhas conquistas, todos os meus momentos importantes da minha vida foram em Pombal. Foi em Pombal que comecei a dar os primeiros passos em questão de trabalho, ajudando meu pai na loja, em questão de estudos. Foi em Pombal que eu conheci o amor da minha vida, que é minha É esposa verdade? Letícia. Ah, Foi lá também. então Josenildo é casado com Letícia Costa, também advogada, também formada aqui em Cajazeiras, Também advogada. mas veio de Pombal também. Você Veio trouxe de ela de Pombal. Pombal. Ela, na época, ela tinha sido aprovada na UEPB em Patos, no curso de administração. E ela tinha feito o Enem e foi chamada para Direito aqui em Cajazeiras. Eu já residi aqui, já fazia acho que 5 anos que eu residi aqui, mais ou menos, não sei o tempo preciso. E ela ainda ficou na dúvida se ficava em administração ou se iria para direito. Eu disse, Letícia, o curso de direito é muito bom, e a cidade de Cajazeiras é boa, venha. Aí trouxe ela para cá. Mas e lá em Pombal ainda, conheceu Letícia com quantos anos? Conheci Letícia há mais ou menos, acho que 20 anos, 22 anos, 20 para os 22 anos. Conheci Letícia. Aí a gente começou a namorar, passamos um bom tempo juntos e agora no dia 9 de janeiro, sexta-feira, estaremos completando 4 anos de casado já. Que bom, já estão comemorando. Então, veio para Cajazeiras por quê? Fui aprovado para cá, comecei no ano 2005.1 na UFCG aqui de Cajazeiras, o curso de História. Vim cursar História, me apaixonei pelo curso, pela cidade, pelas pessoas. Vim residir aqui com um amigo também, pessoal de Pombal. Hoje ele é fisioterapeuta em Pombal. Mike Tyson, Dr. Mike, ele é fisioterapeuta em Pombal. E acho que nós fomos os primeiros pombalenses a residir aqui, que a gente não via ninguém. Hoje eu ando na cidade de Cajazeiras, encontro muitos pombalenses nas ruas, nos bancos das universidades, vejo muita gente. Mas a gente ficava dizendo que nós éramos os pioneiros, que a gente não conhecia ninguém de Pombal aqui. Mas Cajazeiras nos acolheu, ele retornou depois no término do curso e eu continuei aqui. Porque quando foi encerrando a graduação de História, no último período de História, larguei a graduação para fazer o curso que era o meu sonho, que era o curso de Direito. Um sonho de criança, que era meu curso de Direito. Então, o que determinou na infância para hoje, assim, dizer, eu não quero advocacia, largar quase formado em História, largar para começar tudo de novo, apostar tudo em Direito. Meus colegas chegaram para mim e disseram que primeiramente eu estava louco. Porque eu estava Começar do zero, assistindo aula de TCC com o professor Justino, concluindo o curso bom, já viu? de História. Eu não sei, acho que ele não está mais lecionando aqui na UFCG de Cajazeiras, se eu não me engano ele foi transferido para outra unidade. Mas na época era professor, dando aula, e eu estava com um panfleto da FAFIC na mão. A FAFIC é uma faculdade muito renomada, muito respeitada. O Colégio Diocesano em Pombal, nós sabíamos que as pessoas que tinham grandes posses antigamente vinham estudar no Colégio Diocesano. Padre Rulim em Cajazeiras já tinha um grande nome, um grande respaldo. E eu olhava para aquele panfleto, olhava para o professor dando a aula, e no coração o sonho falou mais alto. E na infância o que determinou foi um vizinho nosso, chamado Francisco de Souza Reis, advogado, e eu observava muito o trabalho dele, que ele atendia pessoas em sua residência.
Muitas vezes eu ia ao escritório dele, no centro de Pombal, e observava o trabalho e achava muito bonito a atividade da advocacia, defender direitos de pessoas, aquela questão comunicativa, a forma de se expressar, tudo isso me chamava a atenção. Quando ele ia fazer suas petições, e tudo isso me chamou a atenção. Foi E sua referência, né? desde criança eu carregava esse sonho em ser advogado. Tanto que no curso de Direito, quando comecei na FAFIC, no primeiro dia de aula de introdução ao estudo do Direito, o professor Francinaldo Bezerra, da qual eu sou associado no escritório dele hoje, ele perguntou, indagou todos os alunos sobre qual seria o objetivo. Aí muitos diziam, eu quero ser juiz, eu quero ser promotor de justiça. Outros diziam, quero ser delegado de polícia. Aí quando chegou na minha vez, eu fui um dos únicos da turma que respondi, eu quero ser advogado. Eu comecei o curso querendo ser advogado. No segundo período, eu perguntei para ele, para Francinaldo, se eu poderia estagiar no escritório dele. No finalzinho, já no final de 2008. E no início de 2009, eu comecei a estagiar no escritório dele. Mas o direito é uma paixão de infância mesmo. Foi uma realização muito grande. Hoje, ser advogado. Que bom fazer o que gosta, né? Mas história ainda rendeu, porque ensinou história e sociologia em algumas escolas, né? Rendeu. Quando foi no ano de 2007, eu lecionei no CCF GEL daqui de Cajazeiras, no Colégio Caminho do Futuro. Eu cheguei lá já querendo ganhar espaço, já querendo trabalhar, ainda cursando história, mas querendo trabalhar. E aí eu conversei com a diretora, a professora Solange, que para mim é como fosse minha mãe profissional, que me recebeu, me deu a oportunidade, acreditou, porque eu não tinha ensinado em lugar algum. Eu só trazia um currículo basicamente vazio, ele tinha sonhos nele. E ela conseguiu acreditar, lecionei no colégio dela durante 4 anos, tanto aqui em Cajazeiras como no Iraúna. Também trabalhei no colégio como professor de Sociologia no colégio Alternativo Master, que na época quem direcionava a escola era uma amiga pessoal também, que eu tenho muito respeito, muito carinho, uma grande profissional, uma das maiores educadoras que eu tive a oportunidade de compartilhar o trabalho, que é a professora Nusca. Lá eu lecionei História e Sociologia. Então, porque eu fui uma pessoa que sempre não tive problema em falar em público, sempre gostei de me comunicar, sempre gostei de conversar. E as aulas eram uma conversa, era um debate, era um bate-papo que sempre foi muito gratificante. Eu digo que além de advogado, eu também, a minha genética, a minha gênese também está em lecionar. Eu gosto demais de dar aulas. Então, muitos alunos hoje em Cajazeiras lhe reconhecem, né? Com certeza. Foram quantos anos ensinando? Foram 4 anos ensinando, porque Bastante quando tempo. chegou no final, quando foi mais ou menos no finalzinho de 2011, Já cursando direito. já cursando direito, aí Francinaldo me fez uma proposta do estágio, que na época era voluntário. Ele me fez uma proposta do estágio ser remunerado, de dedicação exclusiva no escritório. E eu vi isso como uma oportunidade de poder concretizar ainda mais o sonho que eu tinha desde criança, né? Dar um passo ainda mais, porque estágios hoje já é um difícil conseguir. E remunerado para mim foi uma grande oportunidade. Agradeço demais a Francinaldo, que foi o pai dentro do direito, né? Ele quem me introduziu, ele que me deu a primeira chance, a primeira oportunidade, a confiança de iniciar os passos no escritório dele. E aí comecei a estagiar em 2011 de forma remunerada, e aí eu tive que abandonar a minha segunda paixão, que é a sala de aula, mas em nome de fortalecer aquele sonho de criança. Que bom reconhecimento e a gratidão por seu amigo, né? Que lhe deu a oportunidade de entrar no mercado de trabalho, porque deixou de lecionar, também gosta, mas é um sonho de exercer o direito, não é? Então, depois, vamos continuar agora com o direito. Terminou foi até... Terminei no dia 19 de junho de 2013. Tá recém. Tá recém-formado. Mas assim, de escritório,
Até uns amigos brincavam comigo de escritório. Quando eu cheguei depois da minha formatura, já fazia quase 6 anos que eu trabalhava no escritório. E a oportunidade muito boa que eu tive, que Francistaldo me forneceu, 6 anos, não, 5 anos. Quando eu estava quase 5 anos, mais precisamente 5 anos, quando eu estava concluindo o curso. E aí Francistaldo me deu a oportunidade de poder trabalhar no escritório, de ser um associado no escritório dele. Ele me fez uma proposta e aí eu fiquei como associado no escritório. Que bom. Eu sou curiosa e fiz pesquisa sobre sua vida, né? Assim, então, mas vamos deixar para depois de intervalos, vamos faturar. A Vanádia dispara aí o intervalo que eu vou conversando mais aqui com o nosso entrevistado. Se alguém tem algo a dizer... Rapidinho. A noiva é uma pessoa informada, mas o noivo aí disse que não vai dar pra assinar Claro TV, que ele tem outras prioridades. Ô, Totô, quer casar sem Claro TV? Claro TV, som e imagem em alta definição, com pausa e gravação em mais de 90 canais, a partir de R$ 39,90 por mês. Patrícia é pecado? É vacilo mesmo, né? Claro TV, você por dentro. O maior sucesso de 2014. O Black Fiado renova-se em 2015. Red Fiado. A liquidação anual de estoque do Armazém Paraíba. Tem geladeira duplex por R$ 899. A TV de 32 é Philips. Fica por R$ 779. E o Samsung Galaxy é apenas R$ 199. É só R$ 199. É a liquidação anual do Armazém Paraíba. É o Red Fiado. E é só esta semana. Atenção, Cajazeiras e região! Na hora de fazer suas compras para utilizar ou revender, o endereço certo é em Geraldo Lira Confecções e Calçados, onde você tem a oportunidade de comprar para calçar e vestir toda a sua família com preço diretamente de fábrica. Em Geraldo Lira, o rei das confecções, não precisa você levar dinheiro, porque além de ser barato, dividimos em prestações que cabem no seu bolso. Geraldo Lira, o rei das promoções, vendendo barato, fiado e dividido. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. O melhor pelo menor preço você encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos. Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família. Acerte no melhor preço e pague como preferir. À vista, com super descontos. Ou a prazo, a perder de vista, no carnê, cheque ou cartão. Leia Livraria e Magazine, o ano inteiro com você. No Lojão Rio do Peixe, você encontra mais conforto, mais qualidade, mais beleza. Quer mais? Quer melhor? Menor preço, melhor prazo e, claro, melhor atendimento. Só lembrando, entrega e montagem é grátis. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar os seus sonhos. Em quase 10 anos, ensinamentos e experiências vividas foram essenciais para tornar o Central Lab referência em exames laboratoriais. São mais de 3.000 tipos, desde exames de rotina até exames de alta complexidade, acompanhados por especialistas. Examinando de perto, transmitimos uma credibilidade única, que faz você nos confiar sua saúde e de toda a sua família. Central Lab Cajazeiras, Rua Victor Jurema 556, fone 3531-2632. Acesse centrallabonline.com.br. Que nesse Natal, o amor de Deus brote no seu coração e que todos os homens possam provar de seus frutos. Feliz Natal e boas festas. São os votos do Sistema Diário do Sertão. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Rolim que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, pois quem faz tudo certo nesta vida vence.
Estou muito feliz falando a verdade. Eu amo esta cidade. Sou cajazeirense. Retornando ao interview, conhecendo mais sobre o advogado Josenildo Alves Formiga, que atua em Cajazeiras. E a gente parou na parte que você estava terminando o curso de Direito na FAFIC em 2013. Isso. Não é verdade? Isso. Mas eu sou curiosa, sou curiosa e já pesquisei sobre sua vida, e lá vinha dizendo que você foi aprovado na OAB em 2012. Então, quando você falou que terminou em 2013, eu fiquei encucada. Você foi adiantado de fazer o exame da OAB um ano antes de terminar, passou. Então, no 9º período já se pode fazer o exame da OAB. Então, você já estava ingressando no mercado de trabalho quando terminou. Isso. Como eu me dediquei e o meu foco sempre foi a questão da advocacia, desde o 2º período do curso eu estagiava no escritório de advocacia de Francinaldo, e o meu foco, o meu sonho era ser advogado. Então, gostei muito dessa oportunidade que a Ordem dos Advogados do Brasil nos forneceu aos estudantes de poder prestar o exame antes de concluir o curso. A partir do 9º período, ou o último ano do curso, o graduando em Direito ele já pode prestar o exame da Ordem. E prestei o exame da Ordem, foi uma loucura muito grande na época, porque no 9º período nós já estamos fazendo projeto para fazer a conclusão do curso, a monografia, que tanto para alguns estudantes é o terror do curso, é produzir a monografia. E eu fiquei fazendo o projeto e me dedicando a prestar o exame da Ordem. Aí eu agradeço demais o apoio que eu tive da minha mãe, Edilene, meu pai, Janildo, da minha esposa, Letícia, o apoio de Francinaldo, porque eu passei 60 dias estudando mais de 10 horas, pouco mais de 10 horas por dia. Eu acordava estudando, almoçava com um livro para poder revisar, porque o exame da Ordem é todo... É tudo isso que o pessoal fala mesmo, né? O assunto de todo o curso. É verdade. E ainda eu estava no início do 9º período, ainda faltavam 2 períodos. Então eu tinha que estudar conteúdos que eu ainda ia ver ainda nos 2 últimos períodos. Então eu adiantei e o Senhor me iluminou, o Senhor me abençoou também. Era a minha vez. E prestei o exame, o 8º exame da Ordem dos Advogados, e obtive a tão sonhada aprovação. Que para mim, quando eu recebi o resultado, eu disse, agora o Senhor me proporcionou. É isso mesmo. O meu sonho. Né? Era aquilo mesmo. O meu sonho. Eu consegui, Deus, na sua infinita misericórdia, conseguiu me proporcionar a concretização desse sonho. Desde criança, eu disse, agora sim, é possível. Se Ele me deixar viver mais um pouquinho, eu vou conseguir receber a carteira. Ele deixou e Ele está me permitindo mais viver essa muito mais, né? Porque, profissão. Como eu falei, você tem 1 ano e meio de formado, com o diploma na mão, mas a tua experiência começou há mais de 5 anos dentro do escritório, que você ingressou estagiando. Então, você já vinha exercendo, você já tinha a experiência. 1 ano e pouco é só da formação, né? Da conclusão do curso. Isso. E eu aprendi muito, tive a oportunidade de estar num laboratório vivo, né? Não um laboratório de apenas casos, né? De livros e casos hipotéticos. Mas eu via o direito, eu fiz 2 faculdades. Uma no escritório de Francinaldo e uma na minha amada FAFIC. Fizemos, participei dessas 2 instituições ao mesmo tempo. Eu vi o direito na teoria e vi o direito na prática, na vivência, no dia a dia, e como ele pode se materializar e ajudar as pessoas no seu cotidiano, na sua vida. E a prática é quem nos ensina realmente, né? Que lá agora tem o espaço de que eles realizam, né? Fazem os fóruns e também como simulando os julgamentos, né? Então aquela prática ali já dá uma vivência enriquecedora ao aluno. Não é por falar em FAFIC que você terminou em 2013 e já terminou sendo com uma premiação chamada de Laurea
acadêmica. A Laura acadêmica. Que na verdade, a FAFIC é muito feliz nisso. Em motivar os alunos a buscar, é como se fosse um reconhecimento que a FAFIC dá ao aluno por todo o seu envolvimento, por toda a sua dedicação, por tudo aquilo que a FAFIC nos proporcionou e que, além de nos dar um ótimo ensino, que nós temos, Cajazeiras é privilegiada, nós temos um curso de Direito, conceito máximo pelo MEC, então, e ela ainda premia os alunos, faz essa premiação, não esperava receber, eu esperava que quem fosse receber, não sei se ele está assistindo, eu queria deixar um abraço para ele, é o meu colega Edinaldo, o pessoal conhece ele por escurinho, um cara batalhador, dedicado, que trabalha entregando água mineral, ele é um exemplo, se esse homem está cursando, está se esforçando, eu não tenho um trabalho pesado como ele tem, então tem que me esforçar também. E ele, queria deixar um abraço, pensei que quem ia receber a Laura acadêmica era o E ele meu trabalhava e colega tinha um CRM bom, CRM alto, e você achava que ele ia receber. Isso, ele tinha um CRA alto, era um cara muito estudioso, eu achava que ele ia receber. Mas fiquei surpreso quando o professor Eduardo Por Deus, também um amigo, cara, gente boa, grande professor, grande profissional do direito, chamou meu nome. E recebi, e naquele momento, muito emocionado, dediquei essa premiação a todos os meus colegas e reitero essa dedicação, que o bom do curso não foi só aprender e realizar um sonho, mas foi fazer amigos verdadeiros. Muitos amigos, que se eu for citar o nome deles, nós éramos conhecidos como a Turma do Fundão. Eita. Que na verdade nós éramos mais do que colegas, parceiros, nós éramos amigos de verdade, que se preocupavam um com o outro. Eu me lembro, uma coisa me recorda no dia, quando um nosso amigo Herbe vinha de Lavras de Mangabeira prestar o ENAD e o carro deu problema e todo mundo preocupado e o colega Emílio, um amigo pessoal também, saiu com o risco de perder a prova dele para trazer o colega, porque nós éramos mais do que colegas, nós ainda somos amigos, nós estamos juntos mais, mas o laço de amizade, a raiz de sentimento ficou. E há alguma ainda participação dentro pós-faculdade? Dentro da faculdade você ainda tem alguma participação? A FAFIC, além de realizar meu sonho, ela ainda me abarca com muitas graças ainda. Tive a oportunidade de ministrar um projeto de preparatório para o exame da ordem. Me convidaram para ministrar a disciplina de ética civil e processo civil, que reacendeu aquela chama de ensinar, a chama do magistério, outra paixão que eu tenho, a advocacia e a sala de aula. E dá para conciliar, não é? E dá para conciliar. Tanto que depois a professora, a diretora do Master Gold me convidou para ministrar uma disciplina de Direito Constitucional no preparatório do concurso da Polícia Militar da Paraíba. E eu disse, eu não posso também deixar essa paixão não. Tinha adormecido, mas reacendeu e hoje pulsa muito forte no meu coração, a advocacia e o magistério. E eu sei que existe um livro. Esse livro surgiu durante o curso ou durante a sua participação agora como professor dentro da faculdade? Esse livro, ele é fruto de um projeto divulgando direitos humanos que foi encabeçado, coordenado pelos professores Eduardo Por Deus, que deixa um abraço, a professora Cristiana Russo, que eu também deixo um abraço muito forte, grande profissional dentro da ciência criminal aqui em Cajazeiras, professora e coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica. E fizemos esse projeto de levar o conhecimento do que é os direitos humanos, porque muitas pessoas pensam que os direitos humanos são voltados para os criminosos, mas os direitos humanos vai muito mais além do que isso, muito mais além do que garantias constitucionais penais, mas os direitos humanos refletem no direito previdenciário, no direito civil, em todas as esferas do nosso ordenamento jurídico. Então, é muito importante a evolução dos direitos humanos. E desse projeto, o professor teve a ideia e também a participação, um grande colaborador e lutador nesse projeto para que isso se materializasse em um livro, que hoje é professor da FAFIC, também queria deixar o meu abraço, o professor Everton Gonçalves,
Ele que saía lutando, ia na gráfica, ia atrás para saber os registros do livro, para tornar realmente oficial, para não ser um livreto informal. E ele foi um grande lutador junto com o professor Eduardo Por Deus e a professora Cristiana Russo. E eu sou... Você é coautor. Qual foi sua participação? Eu tive uma participação muito pequena, fiz apenas um artigo que compõe esse livro, que é um capítulo desse livro, junto com a minha esposa, a doutora Letícia Costa, e também com a colega Ana Flávia. Ela também participou. Fui um coautor de um capítulo desse livro com elas. Para mim foi um prazer muito grande a oportunidade. Interessante. Eu quero saber mais sobre, depois do curso, se já está fazendo, ingressando em alguma especialização. Eu acho que você é especializando. E eu quero saber mais sobre o porquê dessa escolha. A especialização, eu não tinha uma previsão de fazer uma pós-graduação. Quando eu terminei a graduação, esses primeiros 6 meses da graduação, eu vou me dedicar mais à profissão, o sonho realizado, concretizado de ser advogado, de realmente poder ajudar as pessoas a conquistar os seus direitos que são tolhidos diariamente nessa nossa sociedade. Geralmente o pessoal termina direito e para, não é? Então não ingressa em buscar mais conhecimento sobre determinada área. Então, qual a área que você resolveu ingressar e o porquê que ela lhe chamou a atenção? Que geralmente a gente escolhe uma especialização pensando no que ela vai nos servir, vai proporcionar no campo profissional de crescimento. Qual é a especialização que você escolheu? Aí, como eu estava falando, quando eu voltei a ministrar aulas, reacendeu a chama do magistério. E o quanto também tenho uma paixão muito forte pela ciência jurídica. E isso me fez procurar uma especialização. E a FAFIC também nos brinda com essa graça de fornecer cursos de especialização em áreas diversas. Eu optei pela área do direito penal, porque a ciência criminal, ela desde o início, ela se apresenta como a chama que queima no início do curso do estudante. Porque quando eu ainda estava no início da graduação, o meu colega, Gustavo Ferreira, advogado, ele me levava para assistir júris em Souza. Então o direito penal é o primeiro direito que se apresenta nos filmes, quando nós assistimos, vemos aquele júri, aquela coisa dos debates, das teses. Então o direito penal se mostra como essa questão fascinante. E a especialização tem a oportunidade de se mostrar a profundidade que o direito penal é. Porque muitas vezes a gente na graduação pensa na questão rasa do direito penal, achando que o direito penal é apenas a prática do delito, a adequação típica e aí a aplicação da pena. Mas o direito penal vai muito mais além disso. Os estudos da criminologia, que vai entender o porquê da prática dos delitos. Porque se o legislador ele selecionou bens jurídicos indispensáveis ao convívio social, como a vida, a propriedade, é porque a sociedade ela tem a tendência de ter um padrão de respeitar esses limites. O ser humano tem dentro de si a tendência de respeitar a vida, o patrimônio do próximo. E quando há esses desvios de conduta, essas práticas delituosas, então a criminologia vem entender o porquê. A sociologia veio também enriquecer essa área, não foi? Com certeza, porque a criminologia é uma ciência interdisciplinar. Vem utilizar a psicologia, a sociologia, a antropologia, o próprio direito, para poder entender o porquê que os cidadãos estão desviando a conduta, praticando os delitos, atentando contra princípios que é bom para eles mesmos. Porque o criminoso, quando pratica um homicídio, a vida dele é protegida pelo direito. Então, por que ele não está respeitando? Então, a criminologia, a ciência criminal, o direito penal tem essa profundidade de tentar entender para buscar soluções. Daí surgir até novas leis, né, adaptações. Com certeza. Através dos estudos criminológicos, pode-se entender o que é que está faltando. O que leva o cidadão. E não só a questão de criar delitos. A gente entende muito, a forma muito distorcida, que a solução para o combate à criminalidade é a majoração de penas, é a criação de novos tipos penais, quando na verdade nós temos que entender que muitas vezes a prática dos delitos se dá por
por uma inércia do Estado na efetivação de Tem certos como direitos. prevenir, então? Então, se o Estado oferecer saúde, educação, segurança, oportunidade de trabalho, de crescimento, de desenvolvimento dos seus cidadãos, então seria uma solução da criminalidade. Não chegar às consequências. Com certeza. Se fala muito na questão da redução da maioridade penal para 16 anos. O que é que você acha sobre isso? Como solução para o problema. Eu acho que a solução para o problema, por que um jovem de 16 anos desvia a conduta? Talvez esteja faltando educação, talvez esteja faltando acompanhamento social, talvez esteja faltando oportunidade de se ganhar a vida honestamente, de se ganhar dinheiro, crescer profissionalmente de forma honesta. Então, mas aí, algumas pessoas que não entendem, porque o direito penal, ele é um direito que deve intervir minimamente na sociedade. Então, quanto mais delito se cria, menos o Estado pune. E aí as pessoas criam aquele estigma de que o Estado não consegue punir. Então, sobre a questão dos 16 anos, eu tenho uma opinião particular de que deveria se reduzir sim, mas não para todos os delitos. Por quê? Porque acontece que os menores estão sendo utilizados como mão de obra do crime. Então, para alguns delitos, eu entendo que sim. Para todos, não. E o Estado efetivar, dar mais oportunidades, o Estado chegar mais próximo da sociedade, cumprir o seu papel, que é proposto na nossa Constituição, do welfare state, do Estado do bem-estar social. Quando promove o bem-estar social, a gente vai ter uma diminuição dos desvios de conduta. Então, eu acho que não é por aí, aumentando... Então, a redução da maioridade em algumas situações? Em algumas situações. Eu em entendo assim, gravidades, dependendo da gravidade? Tráfico de entorpecentes, homicídios, lesões corporais. Nós não podemos abranger demais, porque se nós formos abranger demais, então nós vamos ter a população toda dentro do presídio. Seria naqueles casos onde eles estão sendo utilizados. Estão sendo utilizados. Um crime de dano, um jovem não vai responder o crime de dano. Eu não sou a favor, mas um crime de tráfico de entorpecentes, um crime de homicídio, aí sim. Porque eles estão sendo utilizados como mão de obra. Muitas vezes os maiores não querem fazer e colocam os menores para praticar. Nos Estados Unidos é punido severamente. Em alguns estados, em alguns crimes, porque eu tenho essa opinião, não por convicção própria minha, não. É justamente pelo modelo norte-americano. Pela experiência exterior. O modelo norte-americano, ele se mostra assim, para alguns delitos, em alguns estados norte-americanos, porque lá eles são divididos e o direito penal é aplicado de forma diferenciada em cada estado. Mas em alguns estados norte-americanos, os jovens, em alguns crimes, respondem como adultos, em outros não. Vamos falar sobre o trabalho hoje, o escritório, como é hoje, agora você como profissional, não é mais estagiário, como é realizado o trabalho lá no escritório de advocacia? Onde é localizado? De cara, nosso escritório fica ali na rua Tenente Acácio, no calçadão Tenente Acácio, no centro. Que faz a conexão entre a Praça da Igreja Nossa Senhora de Fátima, nossa matriz, e a Praça João Pessoa. Logo de cara eu tive um impacto muito grande, porque antes eu era estagiário, não tinha a responsabilidade. A responsabilidade era de Francinaldo. Agora você responde. Eu fazia o trabalho, sempre a gente teve dentro do escritório essa política de trabalhar junto, de discutir e poder aprender juntos em certas questões e também eu aprender com ele, né? E quando de cara, na primeira audiência que eu realizei na minha vida, você já vê o peso da responsabilidade. Porque antes de fazer a audiência como advogado, eu já tinha feito dezenas de audiências acompanhando Francinaldo. Mas, de repente, eu era o advogado da audiência. Eu é quem preparava, pensava nas perguntas. E de cara já vem o peso da responsabilidade. Porque o advogado não cumpre uma função social muito importante, que é justamente proteger o direito das pessoas, das minorias que são tolhidos diariamente. Então você vê aquela pessoa que está sem aquele direito, que está sofrendo, e de repente você está em suas mãos a chance de poder reverter esse quadro. Então o peso da responsabilidade para mim foi grande demais. Eu suei, eu tremi na minha primeira audiência. Já tinha assistido várias audiências, já sabia como era o procedimento todinho em audiências, mas uma coisa é você ser espectador. É verdade. E outra coisa é você ser o ator principal daquela cena.
O juiz, junto com o juiz, com o membro do Ministério Público, o advogado da outra parte, você ser o ator, um dos atores principais daquela questão. Graças a Deus, a minha primeira audiência, eu tive um bom sucesso. Foi um caso que me chama a atenção e, graças a Deus, eu pude ajudar aquela pessoa. Como vem sendo as experiências de lá para cá? Houve outras? Com certeza. A advocacia, na verdade, ela é gratificante demais. Você se envolve muito com as pessoas, com os seus problemas. Quando a pessoa vem e conta, você se apaixona pelo caso. Você quer realmente... Cada caso tem que ser estudado, aprofundado, né? Isso. O direito é assim. Existe o direito como uma regra geral que está na lei. Mas cada caso, é uma interpretação, uma adequação. Então, tem que parar para ver. Estudar, ver as melhores possibilidades para o cliente, para poder ter êxito, ou a maior chance de êxito possível. Então, é muito gratificante, mas é uma gangorra. Existem dias que nós dormimos felizes, radiantes. Existem dias que nós dormimos tristes, porque nem sempre a justiça é justa. Então, é uma gangorra. E eu me lembro de uma coisa que Francinaldo me disse logo no início que eu comecei a estagiar, e eu carrego isso comigo. Você nem deve sofrer demais na derrota, nem se alegrar demais na vitória, porque você vai conviver com a derrota e a vitória todos os dias. A gente luta pela justiça, mas nem sempre conseguimos alcançá-la, mas tentamos, estamos ali como vigilantes, como lanternas, na escuridão da injustiça, tentando efetivar e garantir o direito das pessoas. Isso é o que faz. É uma luta diária, não é verdade? É uma luta diária. Josenildo Alves Formiga, não tem filhos ainda? Não. Também está nessa luta, ainda está tentando? Eu logo... 4, 5 anos casado? Quantos? Vamos fazer 4 anos agora, comemora dia agora. 9 de janeiro. Faremos 4 anos de casado, 4 anos de aprendizado, de compartilhamento, de vivência. Não tem filhos, mas tem alguns queridos, né, que eu sei. Eu não tenho filhos ainda, mas eu sou apaixonado. Se não mandar o alô, o problema é grande. Crianças. A minha sobrinha Ana Luísa, que reside em João Pessoa, foi o primeiro xodó da minha vida. Porque minha esposa, na época minha cunhada trabalhava, estudava fora, e minha esposa cuidava muito dela. Aí quando eu ia lá vê-la à noite, né? Que eu ainda sou do tempo que o cara ia para casa da namorada à noite, sentar na calçada. E aí a gente ficava brincando com a Ana Luísa, e eu tenho um carinho muito especial, muito mais do que um tio. Para mim ela é como se fosse uma filha, assim como é para a Letícia. Já tem uma experiência também, isso, não é? E também o sobrinho, que é nosso afiliado, né? Nós somos padrinhos do Davi Gabriel, que é o irmãozinho Manda um beijo dela. pro sobrinho e também, senão ele também fica com ciúme. Beijo. Ele não entende ainda, mas o meu coração tá com ele. Toda hora que eu recebo uma foto no WhatsApp que a mãe dele manda, um vídeo. Tá acompanhando o crescimento. Com certeza, e quero ter Ele tá filhos. onde? Eles moram em João Pessoa, eles residem em João Pessoa. Então, também dá pra ver. O bom da internet é isso, né? Todo mundo deixar dá um pra abraço ver. à minha cunhada Aparecida e também pro cunhado Maurício, essa linda Depois família. vocês pedem ele para assistir, que o vídeo também vai para matéria, também fica o vídeo no site, então eles acessam depois e podem assistir o seu beijo, o seu braço, tudo que você está falando aí, eles vão poder ver, não é? Então, filhos não tem, mas é projeto. É um projeto, eu quero ter filhos, porque eu já falei, eu sou apaixonado por criança. Tem outro xodózinho também, que é a Estela, que é uma vizinha nossa, ela chegou lá com um pouco mais de 1 ano de idade, e todas as noites, quando a gente chegava em casa, a Letícia, vamos ver o nenenzinho, a gente ia pra lá, fica brincando com ela, ela vai pra minha casa, e eu tenho um sentimento paterno muito forte. Eu gosto muito de criança. Eu vejo na criança a inocência, a pureza, a tranquilidade. Você vê os seus estresses, aí você sentava com o Estela para assistir a famosa galinha pitadinha com o Estela e ficava ali, os problemas vão embora, os estresses vão embora. É muito bom. Então, Letícia que já vá se preparando, não é? Letícia Costa também já foi entrevistada, não sei em que período. Né? Letícia Costa, advogada também, sua esposa também já foi revelado sua vida pessoal aqui dentro do Interview, não é? Com certeza, ela veio para cá, foi quando eu conheci o trabalho da TV Diário do Sertão, um trabalho que eu acho muito importante, questão de notícias, esse programa eu acho muito legal, assisto, quando eu tenho oportunidade, assisto esse programa, porque nós vamos conhecendo as personalidades
dessa nossa amada Cajazeiras, conhecendo as pessoas, estreitando. De onde porque elas saíram, o não é? conhecimento aproxima. Tem um ditado que diz: conhecimento aproxima. Quando você tem o conhecimento das pessoas, você se aproxima das pessoas. Você entende as pessoas, você compreende. Não, deixa de as julgar pessoas. pela capa e conhece o seu conteúdo. Nós né? aprendemos a entender a pessoa. Eu sempre fui uma pessoa que tento entender as pessoas pelo mundo das pessoas e não pela minha significação de mundo. Porque os meus olhos são diferentes dos seus olhos, a sua visão, cada ser humano vive em um mundo. São dezenas de milhares de mundos. Então, a gente, quando estreita os laços, a gente aprende a compreender mais as pessoas e a diversidade das pessoas e a amar mais as pessoas. E hoje Cajazeiras e o mundo, conhecer o seu mundo um pouco, né? Ninguém revela tudo que está por dentro, mas um pouco do seu mundo nós conhecemos. E eu quero finalizar com algumas palavras que eu quero saber de você o que elas representam, o que simbolizam na sua vida. Okay. E eu vou me restringir às localidades que você passou. Então você começou em São Paulo. São Paulo é a raiz, a origem, a gênese. É a base. Aí veio Pombal. Pombal, o amor, o abraço, a saudade. Cajazeiras que não saiu mais. Cajazeiras, o abraço, o acolhimento, a vivência. E os projetos futuros, que eu quero que você finalize, né, com esse agradecimento a essa cidade que lhe acolheu, que você permaneceu e que vai continuar lhe acolhendo, quem sabe um dia você ser cidadão dessa cidade, né, ser considerado um cajazeirado, pelos trabalhos que você prestou, que vai prestar, que você está só começando. E eu quero que você fale e finalize com seus projetos futuros para essa cidade. A Cajazeiras eu só tenho a agradecer. Foi em Cajazeiras que eu realizei o meu grande sonho. Foi em Cajazeiras que eu dei os meus primeiros passos de vida. Saí da casa dos meus pais para uma cidade que eu só conhecia pelo nome. Que eu só conhecia quando eu vim de São Paulo, em que o ônibus parava na rodoviária. E que no tempo não era nem essa rodoviária, era a outra rodoviária ainda. Então, Cajazeiras eu só tenho a agradecer. Agradecer às pessoas, agradecer o acolhimento, agradecer ao UFCG, tantos amigos que eu fiz na UFCG. Inclusive esses dias encontrei o professor Isamark, que me viu com grande felicidade, e eu também com grande felicidade também o encontrei. O professor Rubismar, professor Chagas, muitos colegas que fiz, muitos amigos que fiz. A FAFIC, que foi a casa realizadora do meu grande sonho, da qual eu tive a oportunidade de não só iniciar o meu trabalho, iniciar os estudos, os meus primeiros passos dentro da ciência do direito, como também, hoje sou também um dos assessores. Agradeço demais a confiança da FAFIC em poder permitir que eu auxilie Francinaldo, que é o assessor-chefe, eu sou o seu associado lá na assessoria jurídica da FAFIC, assim como outras instituições que nós assessoramos. E agradecer também a muitas pessoas que me recepcionaram, os irmãos da maçonaria daqui de Cajazeiras, da qual faço parte, muitos anos já, vai fazer 4 anos. Os meus irmãos na fé da Igreja Assembleia de Deus Canaã, que me receberam. Que bom, no finalzinho a gente dizer qual a sua religião, Isso, não é? Então, sua religião é eu sou evangélico evangélico. pentecostal, da Igreja Assembleia de Deus Canaã de Cajazeiras. Então, Cajazeiras me abraçou e me recebeu. Quando encontro as pessoas, você é filho de quem? Eu sou filho de Janildo e Edilene, lá de Pombal. E mesmo assim, sem conhecimento, sem nenhuma raiz, Cajazeiras me abraçou, me deu as oportunidades. Os projetos futuros é advogar em Cajazeiras, se possível, lecionar a ciência jurídica, essa é a minha paixão em Cajazeiras, construir minha casa, minha família em Cajazeiras, se assim o Senhor me determinar. Mas também tenho uma paixão também. Lá na frente eu quero, assim como meu pai fez, eu também quero retornar para Pombal. Porque Pombal, como eu disse, é o amor e é a saudade. Eu quero retornar para Pombal. Mas é pertinho, não é? É pertinho, são apenas 100 quilômetros. E a gente sempre que possível se faz presente, abraça a família, vê os amigos. Mas toda hora que eu saio de Pombal, que eu vou passando, que a gente vai fazendo, já está na estrada,
faz uma curva, depois da Ponte do Areal, que a gente vê a cidade pequenininha e bate aquela saudade. Às vezes Letícia chora. Foram Então, 10 anos lá, que ainda... Né, Cajazeiras é uma plantinha que ainda está criando raízes, né? Com certeza. Porque em Pombal foram 10 toda a anos família. em Pombal. Não, na verdade foram 11 anos em Pombal, quase 11 anos, porque eu não fiz os 10 ainda, vou fazer 10 anos aqui em Cajazeiras. Mas a minha família, minha raiz é lá. É verdade. Os meus avós, os meus antepassados. Lá, quando eu chego em algum comércio, alguma coisa, passo tempo sem ir em Pombal, mas quando eu chego em algum comércio, você é o filho de Janildo, neto de João Raimundo. Quer dizer, lá sou conhecido pela minha origem, toda a minha história, a história da minha família, os meus antepassados. E aqui eu sou Josenildo. Vai ser a sua vida profissional vai ser construída aqui em Cajazeiras, né? E que bom, porque tem muita faculdade, muitas pessoas passam por aqui, mas não ficam, né? Vão desenvolver suas atividades na sua terra natal, voltam, retornam. Então, poucos ficam para desenvolver a atividade e fazer o crescimento, desenvolvimento da cidade, né? Cajazeiras tem esse diferencial. O que eu me acho interessante, como Cajazeiras ela consegue abraçar as pessoas, e as pessoas vêm para cá. Mas não bebeu da água do açude ainda não? Das pessoas virem para cá. Um exemplo, tem um vizinho de João Pessoa, eu tenho um vizinho do Pernambuco, o meu vizinho de frente é de São José de Piranhas, a família dele, ele é paulista de Americana, mas a família de São José de Piranhas estava morando em Cajazeiras, meu vizinho de frente. O meu outro vizinho também é de São José de Piranhas. No escritório, Francinaldo é natural de Conceição. A secretária Ivone, nossa grande amiga Ivone, queria deixar um abraço para Ivone. É de Umari, no Ceará. Nenhum de nós somos de Cajazeiras, mas Cajazeiras abraçou. E nós estamos aqui tentando deixar a nossa marca, tentando deixar o nosso trabalho, tentando construir um pouco e ajudar um pouco essa sociedade. Então, agradecemos a Cajazeiras pela audiência, agradecemos a cidade de Pombal, São Paulo, onde você passou, a todos que até esse momento nos acompanharam. Agradecer ao advogado Josenildo Alves Formiga, né, que está exercendo suas funções aqui em Cajazeiras. E até a próxima vez. Um beijo a todos. Um abraço e boa noite a todos.